turma da primeira série do ensino médio, tudo bem? Turma, vamos explicar para vocês rapidamente um tema muito importante, que é Brasil Império, Segundo Reinado especificamente. Você sabe que o Brasil ele atravessou várias etapas na sua história. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Com relação ao Brasil Império ou monárquico, você tem três etapas: o primeiro reinado, a regência, e o segundo reinado, tá? De 1840 a 1889, 49 anos em que Dom Pedro II governou o Brasil, né? E politicamente, o que é mais importante no segundo reinado? Havia um regime político chamado parlamentarismo, né? O Brasil foi, sim, parlamentarista, tá? Então, como é que funcionava esse regime? Não era como na Inglaterra. Você sabe que na Inglaterra, o rei, ou a rainha no caso, reina, mas não governa. No Brasil, Dom Pedro II reinava e governava. Quando ele assumiu, ele só tinha apenas 14 anos e meio. Foi o golpe da maioridade, né? Mas logo em 1847 foi implantado o parlamentarismo no Brasil, que era às avessas, torto, tá, em relação ao modelo britânico, ao modelo inglês, porque aqui, tá, o imperador era uma peça central nas decisões, tanto é que na imagem você vê ele manipulando as forças políticas que giravam ao redor do seu poder, tá? Então, liberais e conservadores, Partido Liberal e Partido Conservador, eram manipulados pelo imperador, tá? E eram farinha do mesmo saco. O que interessava? Apenas a alternância no poder político. Então, Dom Pedro II exerceu o poder moderador até o final da monarquia, até 1889. Tá? Então, o Brasil era, nessa época, parlamentarista, mas só que não era aquele parlamentarismo inglês, onde o rei reina e não governa. Aqui, ele reinava e governava. Tá? Agora, economicamente, qual foi o produto mais importante? O café. No segundo reinado, o café foi o produto econômico mais importante. O Brasil foi o maior produtor de café e exportador de café do mundo, certo? E isso dinamizou muito a economia brasileira. O café ele veio de onde? Ele veio da Ásia, tá? Entrou no Brasil em 1727, né? E se acomodou muito bem ali em São Paulo, naquelas regiões do oeste paulista e no Vale do Paraíba, tá? E o café, ele se expandiu muito pela região oeste de São Paulo, tá? O oeste paulista, onde a mão de obra era assalariada. Muito embora a mão de obra escrava tenha predominado na agricultura cafeicultora, tá? Então, o café se expandiu pelo interior de São Paulo, até por Minas também, né? Por Vitória, pelo Espírito Santo, no Paraná também, tá? No próprio Rio de Janeiro também. Então, assim, as ferrovias eram fundamentais para fazer o escoamento do café. E aí você sabe que houve com o dinheiro, o capital do café, nós tivemos o quê? Urbanização, desenvolvimento econômico, tá? Então, capitalismo avança no Brasil. Agora, claro, você sabe que a mão de obra escrava era fundamental nesse período, tá? E aí, com relação à escravidão, podemos afirmar que no espaço urbano, os escravos ocupavam diversas funções de serviços, né, e domésticas. Nas áreas rurais, né, os escravos se dedicavam à plantação e beneficiamento do café. Então, a riqueza do Brasil realmente foi produzida pela mão de obra escrava durante o período da monarquia, até o fim da escravidão em 1888, com a Lei Áurea, tá? E por falar em fim da escravidão, temos um movimento pela abolição, tá?
E o movimento abolicionista contou com a participação de jornalistas, do próprio negro escravo, que não aceitava a sua condição, né? Com grande parte também de intelectuais da época. Tá? E as leis começaram a ser aprovadas no parlamento brasileiro. Tá? A lei do ventre livre, que tornou livres os filhos de escravos nascidos após essa lei. Tá? A lei dos sexagenários, que dava liberdade aos escravos a completarem 60 anos de idade. Mas essa lei era conhecida como uma piada nacional. Por quê? Porque a maioria não chegava a 60 anos de idade. Tá? E temos também a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que aboliu de vez a escravidão. É claro que nós sabemos que a situação dos negros, tá, após a abolição, tá, foi de exclusão social. Nós sabemos disso tranquilamente. Vocês não podem esquecer esse tema da exclusão negra, que foi muito triste no Brasil, e até hoje nós temos resquícios no Brasil dessa questão. Tá? De forma que a abolição da escravidão foi um dos fatores cruciais para a crise da monarquia no Brasil, tá? Que foi resultado de várias mudanças processadas na economia, na sociedade, na política, até que, no dia 15 de novembro, hoje, estou gravando essa aula, domingo, 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República. Na verdade, hoje é feriado, porque domingo a gente não acha que não, né? Mas 15 de novembro é um feriado. Proclamação da República, que na verdade foi um golpe, né? O golpe da República. Tá? Setores da classe média alta, tá? A burguesia cafeicultora, os militares, o exército principalmente, o pessoal se uniu para quê? Para derrubar o imperador do poder, tá? Que também a monarquia já vinha em crise há muito tempo, tá? O imperador não estava se dando conta desse processo, certo? Então, o regime monárquico estava já em declínio e a república, quer dizer, que significa coisa pública, uma nova forma de governo, foi estabelecida no Brasil em 1889 e de lá para cá nós somos república, tá certo? Então, esses são aspectos importantes do segundo reinado. Faça um comentário sobre o segundo reinado no Brasil, tá? E envie para o nosso e-mail, tá certo? Muito obrigado pela atenção, tá? Tudo de bom, a gente se vê em seguida, tá? Tchau.